pegar o cara, Matheus? Você vai aqui, ó, nessas duas carinhas, tá vendo? Ele já tem que estar assistindo. É isso aí. Não aparece aqui, ó. Coloca. Só tá pode essas duas. É quem daqui? Cara, não tá não. Tá não. Ah, sim. Entendeu? Ele tem que estar assistindo. Sem problema. Bia manda mensagem pra ele, né? A travinha não deixa eu ver aqui quem tá mandando as mensagens. Tá aceitando aqui, né? Ou não? Não, não sabe o que foi. Vamos. Só queria mostrar meu olhar, Jussi Gomes. meu olhar. Sucaipira, pira fora nossa. Senhora de Aparecida, ilumina minha escuridão. Você quer que eu não ouvi? Você quer que eu não ouvi pra ele? Ariana, você tá pronto pra iniciar e convidar ele? Você conseguiu entrar? Senhora de ilumina escura e funda o trem da minha vida. Sucaipira, pira fora nossa. Caian ontem, ele tá me convidando aqui. Pode ir. Não tem um salve, né? Aguardando, Caian, tá entrando. Fala, Meu presidente. amigo, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos aí. Prazer em falar com você e com os nossos seguidores. Prazer é meu, Então presidente. vamos aqui iniciando a nossa live, Vamos. agradecendo a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais, do Instagram. Hoje nós vamos transmitir apenas pelo Instagram essa importante live, tratando de um assunto importantíssimo sobre essa pandemia que atingiu Vitória da Conquista, Bahia, Brasil e mundo, e que nós temos alguns esclarecimentos a fazer às pessoas que nos acompanham e que nos fazem no dia a dia diversas perguntas. Então hoje é um prazer estar recebendo aqui na nossa segunda live. Ainda não somos profissionais de live não, viu, caramba? Nem eu. É um prazer receber você aqui, você que tem tão bem conduzido os rumos aí da Secretaria de Administração desde quando assumiu, e que assumiu mais esse desafio de estar à frente do Comitê de Crise instalado para discutir os assuntos relativos aí à pandemia, né, a Covid-19, aqui no nosso município. Então seja bem-vindo, Caio, é um prazer falar com você. Fala, presidente. Boa noite a todos aí que estão acompanhando, né, nossos seguidores. É um prazer, inicialmente, já agradecer esse convite, né, feito pelo presidente aí, para que a gente possa estar discutindo os impactos da economia da Covid-19, não só no nosso município, né, Vitória da Conquista acaba sendo um micropolo e um reflexo do impacto econômico mundial e nacional, e eu estou aqui para poder esclarecer as dúvidas, né, e a gente conversar um pouquinho sobre todos esses impactos, todo o prejuízo ou toda a recessão econômica que está afetando não só, né, o comércio, varejista, atacadista, os particulares, mas também os cofres públicos de todos os municípios e estados do país. Muito bem, Caio. Caio, nos preocupa muito, nós estávamos conversando essa semana, aliás, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana com o amigo Bruno, contador de diversos municípios no estado da Bahia, e ele me falava da previsão, vamos dizer assim, uma previsão sombria para a economia dos municípios no próximo ano, nos próximos anos. Essa pandemia, o resultado, o reflexo de todos esse prejuízo, né, que nós estamos vivenciando no presente, ele será turbinado no futuro, uma vez que a economia nacional há uma previsão de ter uma recessão aí de menos 11%. Isso, ao invés de crescer ou estagnar, vai ficar 11% menos. Então, há essa previsão. Então, é muito preocupante para todos nós.
que somos homens públicos, que temos um compromisso com a nossa comunidade, e nós precisamos estar realmente discutindo todos esses assuntos, esclarecendo as pessoas que nos procuram e que tentam, de alguma forma, entender o que está acontecendo. Eu quero, neste momento, conversar com você sobre uma reunião que a Câmara Municipal, hoje representada pelo vereador de situação Luiz Carlos Dudé, a vereadora da oposição, Márcia Viviane, esteve presente na reunião do Comitê de Crise e foram discutir diversos assuntos, entre eles a reabertura do comércio de Vitória da Conquista. Eu queria que você esclarecesse um pouco aí para os nossos seguidores que estão aí ansiosos para saber qual é a posição da Prefeitura neste momento em relação à abertura do comércio. Bom, Luciano, na verdade, hoje nós tivemos mais uma das nossas reuniões, né, com o nosso comitê. Nós intitulamos ele de Comitê Institucional. É um comitê composto por membros da Prefeitura, o comitê, na verdade, o Comitê de Crise da Prefeitura, que sou eu, Secretaria de Administração, nosso secretário de Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, chefe de Gabinete Civil, nosso secretário de Serviços Públicos, nossa secretária de Comunicação. Nós também levamos para essa reunião hoje técnicos que vieram compor a nossa equipe, que técnicos estatísticos, né, que é o doutor Stênio e o doutor Felipe, que irão também nos ajudar nesse compilado de dados. E esse é um comitê dinâmico, um comitê composto como você mesmo falou, pela Câmara, pela OAB e por diversos outros setores da sociedade civil organizada de Vitória da Conquista. E hoje foi um marco, foi a nossa terceira reunião, foi um marco quando eu iniciei colocando que a Prefeitura está querendo trazer, né, pautar as próximas reuniões deste comitê com o assunto de reabertura ou de expectativa de retomada das atividades econômicas em Vitória da Conquista. Desde meados de março que nós estamos tomando algumas medidas restritivas, né, que busca restringir a circulação de pessoas e o fechamento do comércio é um deles. O fechamento de parte do comércio é uma delas, né, uma dessas atitudes. E a gente começou a sinalizar e nossos estudos, e nós convocamos uma nova reunião do Comitê Institucional para 17 horas do sábado, para apresentar alguns números que simbolizam uma possibilidade de vislumbrarmos um norte, uma data para que a gente possa começar de forma gradual e faseada a retomar a atividade econômica dentro de Vitória da Conquista. É importante que Vitória da Conquista, hoje, né, graças a Deus e graças à conscientização da população e graças às ações feitas pela Prefeitura Municipal, nós temos um número de mortos, um número de óbitos abaixo da casa de 10, então hoje nós temos 4 óbitos confirmados com Covid-19, então esse não é um número que a gente pode utilizar a nível de estatística, porque para que você faça um cálculo estatístico, você precisa de um número na casa decimal acima de 10. Então nós estamos utilizando principalmente o dado da taxa de ocupação de leitos dentro do nosso município. Hoje, nossa taxa de ocupação de leitos é de 32%, né? Nós temos hoje 114 leitos específicos de Covid no nosso município, são 64 leitos de enfermaria, 50 leitos de UTI, e desses 114 leitos, na verdade, 114 leitos, 40 estão ocupados, se eu não me engano, que dá algo em torno de 32%. Então, esse é o número que nós estamos estudando, projetando com base nesse número. Estamos projetando também uma evolução da doença com base na progressão de sintomáticos respiratórios que nós conseguimos captar dentro do nosso sistema, através das unidades básicas de saúde, através do nosso call center, né, através da entrada no nosso centro de atenção Covid, através dos pacientes atendidos nos hospitais. Então, os números de Vitória da Conquista hoje são animadores a nível de projeção, né? Mas a gente sabe que todo cuidado é pouco em relação ao coronavírus. Nós não estamos aqui sinalizando que iremos fazer a abertura do comércio amanhã, depois, na segunda-feira, e muito menos uma abertura de uma forma desorganizada. A gente entende que no momento que a nossa equipe técnica, que o nosso comitê institucional, né, que tem todos os representantes, decidirem por uma reabertura, que eu repito, terá que ser gradual, faseada, essa reabertura setorizada, essa reabertura ela vai acontecer, né, de uma forma que a gente consiga, aos poucos, ir abrindo alguns setores, para que a gente possa ir entendendo como vai ser o comportamento do vírus, os níveis de contaminação,
com essa reabertura, para que aí a gente possa entender se Vitória da Conquista, a população de Vitória da Conquista, né, e os números do vírus, a curva epidemiológica em Vitória da Conquista, ela se comporta de uma maneira estável para que a gente possa manter ou não esse comércio aberto. Hoje nós não temos uma data definida, a gente tem a certeza, e não temos a certeza, mas é muito difícil que essa abertura aconteça ainda no mês de maio, né, o mês só tem mais uma semana, e a gente está nessa fase de estudo, de aprimoração dos dados, de construção de gráficos. E então a gente tem uma nova reunião no sábado para apresentar alguns dados do nosso núcleo estatístico, para que a gente possa, junto com o comitê, decidir se a gente pode propor alguma reabertura gradual, pelo menos de alguns setores, no dia 1º ou no dia 8 de junho. Essa é a nossa expectativa. Muito bem, Cairan. Cairan, nós queremos aqui agradecer, nos acompanhando aqui também, Diego Gomes, que acabou de entrar também, é o ex-secretário da Transparência, hoje coordenador financeiro da Secretaria de Saúde. Também Natália Fizinho, que está lá em Cabeceira de Boia, nossa amiga Fizinho, Firmino, Pina, todos também curtindo, assistindo aqui a live. Yara, do Periquito, acompanhando. Muitos comerciantes estão mandando aqui perguntas e também dando algumas sugestões. Eu queria ver com você o seguinte: ontem nós, um grupo de comerciantes que não são filiados ao CDL, fizeram um protesto ontem, uma caminhada protestando contra o fechamento do comércio. E chegou aqui na Câmara Municipal, eu tinha acabado de terminar a sessão, e quando eu soube que ele estava na porta da Câmara, eu pedi que entrasse com uma comissão para conversar, porque esse é o nosso papel, é promover o diálogo, é estar dialogando com a sociedade. Nós entendemos que cada um tem a sua opinião, e nós temos que respeitar a opinião de todos. Então, mandei que entrasse, pedi que entrasse uma comissão. E eles mandaram 2 pessoas, um comerciante e um funcionário das lojas Avan. E a reivindicação é clara, eles querem que reabra o comércio. Queria saber qual é a posição da Câmara Municipal. Já adiantando, eu disse a eles que o nosso papel enquanto vereador, presidente da Câmara Municipal, nós não somos contra a reabertura do comércio, como muitos pregaram por aí, dizendo que os vereadores eram contra a abertura do comércio. Não, nós queremos que a população tenha segurança. Se caso a prefeitura decidir por abrir o comércio, é lógico que tem que tomar todas as medidas de segurança recomendadas pela OMS e todos os cuidados para que a gente não crie um ambiente de infecção da Covid-19 e a população consistente. Então, temos que preservar a vida. Eu queria que você, neste momento, se você puder, fizesse uma explanação aí de como é que a Prefeitura viu esse protesto dos comerciantes e qual é o recado que nós podemos dar a eles. Olha só, presidente, obviamente que nós, como Prefeitura, enxergamos que qualquer protesto, qualquer manifestação é válida, né? Todos têm o direito à livre manifestação, não é diferente no caso dos comerciantes. Nos solidarizamos, sim, a situação, né, que os comerciantes estão, principalmente os pequenos comerciantes do nosso município. A gente entende essa preocupação, entende a manifestação, entende essa cobrança diária que a Câmara sofre, a Prefeitura sofre, todos nós representantes da administração pública sofremos, mas eu queria deixar aqui, iniciar essa fala com um dado importante. Muitas pessoas estão acostumando a colocar, né, a culpa, né, as prefeituras, os prefeitos, os governadores, ou o próprio presidente de outros países, eu falo, mas principalmente aos prefeitos e aos governadores, colocar na conta dos decretos municipais a recessão econômica, a crise econômica que o comércio e outros setores vêm sofrendo. Eu participei de uma live com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo e ele colocou um dado, e eu fui buscar pesquisar esse dado, ele é um dado verídico, onde ele coloca que a culpa da recessão econômica ela não é da quarentena. A culpa da recessão econômica ela é da pandemia em si. E aí ele trouxe um exemplo muito claro. Um exemplo de 2 países europeus, a Dinamarca e a Suécia. A Suécia ela adotou a estratégia de fazer o que foi intitulado de contaminação de rebanho. O que foi a contaminação de rebanho? Ela não estabeleceu nenhuma medida restritiva, né, de circulação da população.
A única medida restritiva que a Suécia estipulou foi de concentração de pessoas acima de 50, ela proibiu eventos acima de 50, mas deixou restaurantes abertos, toda a atividade econômica funcionando. E a Suécia estima-se a ter uma queda no seu PIB, uma recessão econômica de mais de 6%. E hoje a Suécia é o país com o maior índice de morte do mundo. A Suécia hoje tem uma média de 311 óbitos por 1 milhão de habitantes. Ao contrário disso, a Dinamarca, que é um país escandinavo também, da mesma região da Europa, né, adotou medidas restritivas, fechou suas escolas, limitou o funcionamento, a circulação das pessoas. E a Dinamarca terá uma recessão econômica na mesma média que a Suécia, na média de 6%. O seu PIB terá uma recessão de 6%. Então, é importante que a gente possa colocar, a culpa não é da quarentena. A culpa é da recessão causada, a recessão é culpa da pandemia, não é culpa da quarentena. Mas nós entendemos que as pessoas querem abrir as suas lojas. Eu gostaria aqui de ressaltar que a Prefeitura de Vitória da Conquista, desde o seu primeiro decreto, né, ela esteve alinhada com o que o governo federal considerou como serviço essencial. Somente nesse último decreto, onde o governo federal considerou salões de beleza, barbearias e as academias como serviços essenciais, a Prefeitura decidiu não concordar com esses setores como essenciais. E a Prefeitura, quando eu falo, é a Prefeitura por causa dos dados e das evidências trazidas para o comitê pelos nossos técnicos da área da epidemiologia, da área da infectologia. E eles entenderam que o ambiente da academia, por exemplo, é um ambiente propício à disseminação do vírus, muito maior do que o ambiente de uma loja, então não faz sentido considerar abrir uma academia neste momento, embora a gente reconheça toda a importância da atividade física para a população. Mas o que a gente gostaria de colocar para todos é que Vitória da Conquista manteve os seus serviços essenciais desde o início funcionando. A própria construção civil, que só na semana passada foi considerado serviço essencial, nós não paramos em nosso município. O setor industrial não parou em nosso município. Nós aconselhamos e recomendamos e fiscalizamos que eles adotassem todas as medidas, né, todos os cuidados necessários para o funcionamento. E agora nós estamos enxergando e tentando construir, junto com o comitê institucional, que inclusive tem a representatividade do CDL, nós estamos tentando construir protocolos de abertura e buscando uma data segura para essa abertura. Então, o que eu costumo colocar é que é difícil a gente pedir paciência para quem está com o seu comércio fechado, quem está com sua receita prejudicada, mas a receita ela está prejudicada para todos, inclusive para a administração pública. Você colocou um dado que é muito importante no início, que um contador, amigo, conhecido seu, colocou em relação à queda de receita dos municípios. Para vocês terem uma ideia, nessa mesma época, no ano passado, a Prefeitura de Vitória da Conquista tinha arrecadado a mais de IPTU 7 milhões. Então, nos cofres do município, só do IPTU, nós já temos um déficit de 7 milhões. Só para eu trazer um dado para aqueles que estão nos assistindo, e muito para aqueles que acreditam, que engrossam o discurso de que a administração pública, os vereadores, os prefeitos, os secretários, os servidores estão querendo permanecer com tudo fechado porque eles não estão sendo prejudicados, porque os seus salários não estão sendo prejudicados. A perspectiva para a administração pública é a pior possível. Só para vocês terem uma ideia, isso são dados da CNM divulgados na rede da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Nós temos o projeto de lei complementar, que é o 39 de 2020, aprovado pelo Congresso, foi para a sanção presidencial, que estipula, que é o que alguns estão chamando de orçamento de guerra, né? Que ele prevê a destinação de 23 bilhões de reais para os cofres do município como ajuda. Isso é só um respiro, presidente. Eu tenho aqui alguns números que foram divulgados pela CNM, coisa rápida para passar para vocês. O déficit, o acréscimo, o repasse de 23 bilhões que o governo federal, que essa PL prevê, né, para ser transferido para os municípios, ele representa apenas 30% do déficit da arrecadação que os municípios irão sofrer. Só no mês de abril, a receita dos municípios do Brasil caiu em 24%, o que significa, só no mês de abril, uma recessão de 28 bilhões. Só na educação, estima-se uma recessão, uma queda de 16,3 bilhões até dezembro, nos recursos da educação transferidos para os municípios. No segundo semestre, a perda do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios,
terá uma recessão de 5,89 bilhões. A perda de ISS, 20 bilhões. IPTU e ISS, 10,1 bilhões. O que totaliza, no final, uma perda de 74,4 bilhões nas receitas dos municípios até dezembro. Ou seja, esse respiro de 23 bilhões é muito bem-vindo, muito bem-vindo, mas esse respiro de 23 bilhões não é o suficiente para recuperar a saúde dos cofres públicos do município. Não é à toa que nós estamos com medida de contenção, nós elaboramos um decreto onde foi reduzido em 20% o salário de prefeito e secretários e da vice-prefeita, em 20% as gratificações de todos os cargos comissionados. Nós estipulamos a redução de 50% de todos os aluguéis do município. Nós estipulamos a redução de 30% de todos os contratos de prestação de serviço do município. Então, assim, essa recessão ela não está atingindo só o comerciante, ela não está atingindo só o setor privado, ela está atingindo e muito o setor público do país, né? Então, a gente entende que qualquer protesto, a livre manifestação ela é válida, desde que, obviamente, né, se respeite, se mantenha o respeito, se mantenha o nível da manifestação, mas o que a gente quer colocar é que nenhuma medida, quando a gente está pedindo para a população ficar em casa, quando nós estamos estipulando medidas restritivas de circulação, né, o próprio fechamento do comércio, na verdade não é o fechamento, é a proibição do atendimento ao público, o que a gente está querendo é preservar a vida da população. Nós não estamos querendo prejudicar financeiramente ninguém. O momento está prejudicando a todos, independente de quarentena ou não. Quando, inclusive, nós pudermos reabrir o comércio de forma gradual ou até de forma normal, todos vão perceber que a recessão econômica é fruto da pandemia, não é fruto da quarentena, né? Então, é isso que a gente está trazendo como mensagem. Vitória da Conquista, Prefeitura, Comitê de Crise, Comitê Institucional, ele tem trabalhado para essa retomada, mas a gente tem que fazer uma retomada de forma responsável. Senão, os números hoje de Vitória da Conquista, que estão sendo exemplos no Estado, que estão sendo exemplos fora do nosso Estado, né, do Estado da Bahia, eles vão ser jogados fora. Porque se a gente colocar a população toda de uma vez na rua, abrir o comércio sem medida, sem um protocolo de prevenção, as pessoas vão se contaminar, o colapso no nosso sistema de saúde vai existir, e, infelizmente, a gente vai jogar fora esse trabalho de 45, de 60 dias que vem sendo feito até agora. Caramba, é sempre muito bom lhe ouvir, você é muito conhecedor de todos esses temas, que nós estamos vivenciando esse momento difícil, complicado na nossa vida, e a nossa live está movimentadíssima, muitas perguntas chegando, e nós vamos tentar fazer tudo isso dentro de uma hora, que eu acho que o tempo é muito pouco, porque o bate-papo está muito bom, as pessoas estão mandando perguntas, fazendo, assim, está muito movimentado. Eu queria mandar aqui um abraço aqui para a Rosângela, Valtinho e Rosilda. Rosângela é filha de Valtinho e de Rosilda. Também para a Érica, Valfredo. Também para nosso amigo Heráclito, importante liderança aí da região de Boa Vista, na região da Limeira. Inice, uma importante liderança aí do Periquito, Albino, todos acompanhando a nossa live. E são muitas as perguntas, eu creio que nós não vamos conseguir responder todos, porque são inúmeras. O pessoal está informando aqui que está tendo um eco aqui, acho que um som ligado, não sei se é aí com você. Eu acho que é aí, presidente, que eu estou usando fone, justamente para não ter o eco. Usando fone, né? Então deve ser da estrutura aqui, então. Mas vamos lá, né? Acho que está dando para as pessoas entenderem. Cairan, eu queria também informar a população de Vitória da Conquista que a Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ela não tem o poder de derrubar o decreto do prefeito, segundo o regimento interno da Casa e a lei orgânica. Embora a Constituição Federal prevê que a Câmara tem sim poder para derrubar qualquer decreto, desde que vá de encontro àquilo que é direito da Prefeitura ou da Câmara. Mas a lei orgânica e o regimento interno não permite. Inclusive, eu quero informar aqui a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que no final do ano passado eu anunciei que nós iríamos reformular o nosso regimento interno e reformular a nossa lei orgânica. Quando nós voltamos do recesso, que era quando nós íamos começar, foi quando começou a discutir no mês de março, no intervalo do mês de março, começou a pandemia, e aí todos os assuntos se voltaram a discutir a questão da pandemia e nós deixamos
não tivemos condição de prosseguir com essa reformulação. Mas eu quero aqui nessa live, inclusive, já dizer para a população de Vitória da Conquista que nós vamos estar reformulando, já estamos montando a nossa equipe, uma comissão especial que vai discutir a reformulação do regimento interno e da lei orgânica do nosso município, inclusive adequando a lei maior, que é a Constituição Federal. Esse é o nosso papel de estar sempre buscando melhorar, dar uma condição para a população de mais transparência, de estar mais presente na vida do povo e de tomar aquelas decisões certas que venham a melhorar o funcionamento da Casa do Povo. Eu queria, Cariano, que você, há uns 20 dias atrás, ou 15, nós nos encontramos em uma reunião importante com os donos de escolas particulares aqui no município de Vitória da Conquista, onde participou também a secretária de Saúde, Ramona, a qual eu já fiz um elogio na live, na minha primeira live, já fiz um elogio à Ramona por entender que ela presta um excelente serviço à Vitória da Conquista como secretária de Saúde, e ela esteve presente nessa reunião com os donos de escolas particulares. Os donos de escolas particulares, eles estão aflitos, porque são os pais cancelando as matrículas, né, porque os filhos não têm condição de ir para a escola. Também estão, assim como o comércio, todos os pais preocupados porque está prejudicando o aprendizado dos filhos. Então, dessa pandemia, todos estão sendo prejudicados. Mas eu queria que você direcionasse para os donos de escolas e os pais de alunos de escolas particulares, a prefeitura, qual a previsão que a prefeitura tem de retomada das aulas, se é possível você dar essa previsão de retomada das aulas, e qual, para tranquilizar aí os donos de escola e os pais de alunos de escolas particulares do nosso município. Lembro sim, presidente, eu lembro da nossa reunião, foi uma reunião muito importante, né, com representantes do setor privado, né, das escolas do nosso município. O que é que eu gostaria de colocar para todos, né, inclusive principalmente aos pais e aos proprietários dessas escolas? A gente sabe que talvez um dos setores mais prejudicados com essa pandemia tenha sido o setor da educação. Não só o setor da educação pública, municipal, estadual, mas também do setor privado. Porque a gente imagina e a gente sabe que organizar as pessoas, né, dentro de uma sala de aula, os alunos dentro de uma sala de aula, necessariamente implica em uma modalidade, se assim a gente pode chamar, uma modalidade de aglomeração. É juntar pessoas dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado ou não. Então, a gente sabe que é um setor bastante delicado nesse momento. Mas, assim como os outros setores, né, que estão atingidos por essa recessão econômica, o que eu gostaria de deixar como mensagem para os pais, principalmente, é que um momento como esse, um momento de uma pandemia, um momento de uma crise econômica como essa, é um momento de que todos nós possamos pensar um pouco mais no próximo e nos solidarizar com a situação de todos. A gente entende que muitos tiveram suas receitas prejudicadas e talvez não tenham condição de manter, por exemplo, a mensalidade dos seus filhos em dia ou num valor integral, mas eu acho que nesse momento a gente tem que partir do princípio de fazer um acordo, né? Esse acordo tem que acontecer entre os pais, entre os proprietários, da possibilidade aqueles que possam manter as suas mensalidades ainda que em um valor mínimo. Por quê? Com fé em Deus, essa pandemia vai passar, esse momento vai passar, e a gente precisa que essas estruturas elas sejam mantidas para que os nossos filhos possam retornar às atividades escolares. Nesse momento, é importante que a gente coloque, neste momento, agora, a previsão é diferente daquela reunião, e inclusive eu falei que, se possível, 10 dias, uma semana antes, nós teríamos que colocar isso. O nosso decreto ele vai até 1º de junho como data de retomada das aulas, mas nós, no decreto do final de semana, nós já iremos prorrogar esse prazo até 1º de julho. E é com base na data de início de julho que a nossa Secretaria de Educação Municipal está fazendo o seu planejamento. Quando eu falo planejamento, obviamente que numa situação de uma pandemia, de uma doença pouco conhecida, de um vírus de comportamento tão dinâmico, pode ser que em 1º de julho, quando nós estivermos no final de junho, nós não tenhamos condição de retomar as aulas. Mas o planejamento da Secretaria de Educação é de retomada das aulas em 1º de julho. Né? É importante que a gente coloque que existe muito boato, existe gente dizendo, inclusive naquele dia foi abordado, olha, vai ser em agosto, a rede municipal já está se planejando para agosto. Era mentira. Naquele momento nós estávamos planejando para junho, mas nós entendemos que o comportamento da doença ainda não nos permite
aglomerar, né, toda a nossa rede de ensino municipal dentro da sala de aula. Nós não tivemos, inclusive, posicionamento do MEC, mas o próprio adiamento do Enem agora em votação no Congresso Nacional, no Senado, já é uma evidência de que não temos condições de reabrir ou de aglomerar nossas crianças dentro da sala de aula, agora no mês de junho. Então, hoje a Secretaria de Educação se planeja para a retomada das aulas em julho, criando seus protocolos. Nós estamos reestruturando a sala. Salas que tinham mais de 20, de 30 alunos não poderão continuar existindo, isso é fato. Eu gostaria de colocar aqui que, né, e aí esse aviso é destinado não só aos donos de escola, aos pais, que nós precisamos manter essas instituições vivas. Por quê? Porque, muito provavelmente, inclusive isso é um dado da OMS, a OMS disse aí, eu tenho ele aqui, só para colocar para vocês, é um dado importante de ser colocado, que o coronavírus, né, a Covid-19, ela passará a ser considerada uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Uma doença que nós vamos ter que aprender a conviver, muito provavelmente, como nós convivemos com o vírus do HIV. Né? Não tem cura, foram criados meios de tratamento, e nós convivemos com o vírus do HIV até hoje. O posicionamento da OMS é até que se encontre a vacina, até que se encontre uma cura para a Covid-19, nós vamos ter que nos reestruturar, nos reformular, nos reinventarmos como sociedade para aprendermos a viver com o Covid-19. Então, num momento como esse, né, ir de encontro a essa classe dos representantes, dos proprietários das nossas escolas, são os lugares, é o lugar responsável pela educação dos nossos filhos, pela criação dos nossos filhos. Então, nesse momento, se nós prejudicarmos a estrutura, e eu sei que muitos deles estão com aluguel comprometido, pagamento da folha salarial comprometida, se nós não nos solidarizarmos com essas instituições nesse momento, os reais prejudicados serão nossos filhos, que no momento de retomada das aulas não terão mais essas estruturas saudáveis para estudar. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa compreensão, né? Assim como nós temos que ter com todos os outros setores econômicos, mas temos essa compreensão com o setor das escolas particulares principalmente, porque estão sendo afetados tanto quanto os outros, e se nós, pais, né, se os pais decidirem tirar os seus filhos, anular as suas matrículas, deixar de pagar as suas matrículas nesse momento, a gente vai estar prejudicando a estrutura da escola, e essa escola pode fechar, e no momento que nós quisermos rematricular nossos filhos, a gente não vai ter uma escola, não vai poder dar continuidade ao ensino que existia até o momento do fechamento. Importante essa sua colocação, até mesmo porque uma das preocupações dos donos de escolas particulares era justamente essa. Os pais, conscientizar os pais de que precisa manter as estruturas das escolas particulares saudáveis. E para isso tem que ter um bom senso de ambos os lados, né? Tanto os donos de escola quanto os pais de alunos, para manter essas instituições. Eles queriam esse posicionamento, inclusive, por parte da prefeitura, e essa fala sua foi muito oportuna, para que eles possam transmitir isso aos pais, né, o que você acabou de dizer agora em nome, inclusive, do governo municipal. Exatamente. Voltando aqui, cara, como nós temos aqui muitos comerciantes falando aqui, no mundo, eu aprendi um ditado que diz que no mundo nada se cria, tudo se copia. E conversando com um amigo de Ponta Grossa, no Paraná, ele estava me dizendo que Ponta Grossa, no Paraná, é uma das cidades com menor índice. É uma cidade do Porto de Vitória da Conquista, com aproximadamente 350 mil habitantes, e que tem o menor índice de infectação da Covid-19. E o comércio está aberto. E ele me falando quais foram as medidas tomadas lá, que uma possível abertura do comércio aqui em Vitória da Conquista, que será possível Conquista também copiar esses dados importantes aqui. Eu queria relatar para você, e depois você me fala o que você achou sobre essa proposta aqui dessa cidade aí de Ponta Grossa, do Paraná. Que a sugestão para viabilizar a reabertura do comércio caso haja um planejamento preventivo e se os números apresentados à Secretaria de Saúde permitem que isso ocorra. Uso obrigatório das máscaras, com multa de até R$ 120 por pessoa que desobedeça. Se o dono do estabelecimento permitir que alguém entre sem máscara, ele vai ser multado em até R$ 120 por pessoa. Uma das medidas para forçar que o comerciante não permita
que nenhum cliente adentre ao seu estabelecimento sem a máscara. Também, apenas uma pessoa por mês, em relação à higienização das mãos na entrada do estabelecimento também, que os estabelecimentos coloquem, né, pias com detergente para que as pessoas possam higienizar as mãos e álcool gel para adentrar o estabelecimento. Essas são algumas medidas. Em relação aos restaurantes, que também é uma preocupação muito grande aqui em Vitória da Conquista, que estão fechados e todos também tendo prejuízo, uma das sugestões, apenas 2 pessoas por mesa, um distanciamento de 1,5 metro entre ocupantes e de 2 metros de uma mesa para outra. Escalonamento de trabalho dos setores comerciais, a exemplo. Segunda e terça e quarta, vestuário, calçado e perfumaria. Quinta, sexta e sábado, móveis e eletrodomésticos, madeireira, utensílios domésticos. Na semana seguinte, muda o rodízio. Ou dia sim, ou dia não. Essa é uma das medidas adotadas na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e que deu certo. E que pode dar certo também em Vitória da Conquista, por ser uma cidade semelhante, né? Então, eu queria que você, como membro do governo municipal, pudesse falar aqui para os comerciantes que estão ansiosos pela abertura do comércio, se quando a prefeitura decidir com as instituições que faz parte do comitê de crise e do comitê institucional, quando decidir que é hora de abrir o comércio, se essas medidas podem ser aproveitadas aqui em Vitória da Conquista. Não, presidente, eu acho que a Secretaria de Saúde, junto, e é isso que a gente tem para apresentar ao Comitê Institucional, e aí eu gostaria de ressaltar, aqueles que não sabem, o Comitê Institucional tem a composição do próprio CDE, do Sindicato dos Comerciários, da Câmara de Vereadores, da OAB de Vitória da Conquista, do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todos esses setores representados, né, a Câmara que representa os comerciantes, e esses protocolos de reabertura, eles vão existir, seja quando nós formos abrir. E a Secretaria de Saúde tem estudado, os técnicos têm estudado isso para poder apresentar. Obviamente, no setor público, assim, esse ditado que você colocou, nada se cria, tudo se copia. E no setor público não é diferente, a gente tem que seguir os bons exemplos, né? Assim como Vitória da Conquista foi exemplo na organização da fila, temos muitas outras cidades que estão em uma fase de proliferação do vírus, de ocupação de leitos e de controle da pandemia, onde nós teremos que, sim, observar exemplos, e os bons exemplos estão para ser seguidos. Eu vi aí, eu estou aqui acompanhando alguns comentários da live, e muitos estão colocando o exemplo de Itapetinga. É impossível a gente comparar o movimento do comércio de Itapetinga com o de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é um polo comercial. Vitória da Conquista é um centro comercial. No momento que nós abrirmos o centro de Vitória da Conquista, é um ledo engano acharmos que somente a população de Vitória da Conquista vai passar a circular no centro. A população das cidades circunvizinhas virão para Vitória da Conquista e a gente tem que ter isso. Mas, por exemplo, ontem eu recebi, até através do nosso secretário de Mobilidade, um grande exemplo que está sendo colocado em Itapetinga e que nós já levamos para o nosso comitê técnico para discussão. Qual é o exemplo? Itapetinga está colocando a sinalização na porta das lojas, onde fica especificado a metragem, né, o metro quadrado daquela loja, e com base na metragem, a quantidade de pessoas que poderão estar dentro da loja ao mesmo tempo. Então, essa é uma medida que eu particularmente entendi, né, foi trazida por Jadson, nosso secretário. Eu entendi como uma medida muito interessante, já levei para análise do comitê técnico, dos epidemiologistas, né? Então, é importante que a gente fale isso. A gente não pode abrir de forma soldada. Um outro exemplo, Feira de Santana. Feira de Santana abriu e recuou. Feira de Santana abriu o comércio, não instituiu os protocolos corretos e recuaram, né? A gente tem outros exemplos, temos exemplos no sul do país, onde foram abertos shoppings, houve um aumento de 125% na contaminação da população, eles tiveram que recuar. A nossa ideia não é recuar, a nossa ideia é, com os protocolos corretos, com a abertura gradual, de forma faseada, que a gente consiga manter o comércio aberto e conviver com a infecção, com a ocupação dos nossos leitos, né? Então é por isso, e aí eu acho que é importante, presidente, a gente colocar que qualquer ação no caminho da flexibilização, ela automaticamente tem como ação oposta o maior endurecimento nas medidas de restrição. E medida de restrição é a possibilidade da utilização de máscara. Vitória da Conquista, hoje o decreto já obriga a utilização de máscara dentro dos estabelecimentos.
Então, no momento que nós flexibilizarmos para o funcionamento de outros setores, essa exigência ela será mantida. Inclusive, hoje, o proprietário do estabelecimento que permite ou que atende, né, uma pessoa sem máscara, ele está sujeito a multa se for identificado. Multa, interdição e até mesmo a suspensão do seu alvará. Né? Então, o que a gente tem a colocar é que Vitória da Conquista está construindo esses protocolos. O exemplo de Ponta Grossa eu vou levar para o comitê, né? É um exemplo de sucesso, é um exemplo a ser seguido. Vitória da Conquista tem que realmente observar os exemplos, os bons exemplos. Né? Vitória da Conquista serve de exemplo, assim como também tem que buscar o exemplo de outros municípios para essa reabertura. O que eu gostaria de colocar é que nós estamos com alguns protocolos já prontos, né, algumas informações já para serem levadas para apreciação do Comitê Institucional, que tem representantes de todas as áreas. Um exemplo, uma opção, lojas de roupas, por exemplo. Uma das nossas opções é de possivelmente lacrar os provadores, né, porque provar uma roupa e outra pessoa provar sem a devida higienização pode ser um meio de contaminação. Então, talvez seja uma sugestão no momento da reabertura, né? Uma outra coisa que é importante a gente colocar, nós estamos intensificando ainda mais a nossa fiscalização nas feiras livres. Nossa equipe do Sintran, junto com a equipe da Vigilância Sanitária e a equipe de Serviços Públicos, já nessa semana, está fazendo um estudo mais específico na Feira do Barro Brasil, na Feira do Rolo e na Feira da UB5, para que a gente estude a possibilidade, inclusive, de interdição das ruas no entorno, nos dias de feira, para que a gente possa propiciar um maior distanciamento entre as barracas. Né? Então, assim, as nossas ações estão sendo coordenadas, a gente está conseguindo controlar o vírus, tudo que nós fizemos até agora tem que ser louvável e tem que ser reconhecido, porque se não fossem as ações restritivas, nós poderíamos estar numa situação muito parecida à de Itabuna e Ilhéus, por exemplo. São cidades praticamente do mesmo porte que Vitória da Conquista e que estão com mais de 500 confirmados, né? Mais de 500 infectados, com suas redes hospitalares superlotadas, com grandes baixas médicas. Então, a gente tem que usar os bons exemplos e entender que Vitória da Conquista também tem sido exemplo no controle do vírus. Né? Não é à toa que hoje nós temos uma taxa de ocupação dos nossos leitos abaixo de 40%, e agora nós iremos começar a pensar no mês de junho na flexibilização das atividades comerciais. Caramba, eu entendo que, inclusive, eu quero parabenizar ao governo do estado da Bahia, Rui Costa, ao prefeito de Salvador, ACM Neto, e ao prefeito de Vitória da Conquista, Erzi Guzmão, pelas medidas tomadas enérgicas para conter o avanço da Covid-19 nessas respectivas cidades da Bahia. Então, a gente precisa reconhecer quando o gestor faz a sua parte. Eu sei que não é fácil, a pressão em cima do prefeito ela é enorme. Se a pressão é enorme em cima da gente, de nós que somos vereadores, que não temos a responsabilidade direta de tomar essas medidas e essas decisões, você imagine aí no governador da Bahia e nos prefeitos, como o ACM Neto e o prefeito Erzi Guzmão. Precisa ter muita coragem para tomar uma decisão como essa de fechar o comércio, mesmo sabendo que muitos pais de família estão perdendo emprego e que muitos comerciantes estão falindo. Essa não é a vontade de nenhum gestor. Todo gestor ele quer que a cidade prospere, que os comerciantes que ganhem dinheiro, que gerem emprego e renda para a comunidade, porque só assim o gestor poderá fazer uma grande gestão, quando tudo está funcionando, quando essa engrenagem funciona bem. E aí eu quero parabenizar o prefeito Erzi Guzmão, Rui Costa, por essas atitudes tomadas que levou o nosso município a ser um dos menores, com as menores taxas de infecção do município de Peso do Porte, então Vitória da Conquista. Nós temos, sim, uma responsabilidade, e os comerciantes da nossa cidade, eles também nós precisamos tentar salvar a economia, respeitando, primeiro, todas as diretrizes, tudo aquilo que é indicado pela OMS, tomando todas as medidas de segurança, que é importantíssimo, porque nós precisamos preservar a vida, que é o mais importante. Agora, nós precisamos, a prefeitura, os comerciantes estão cobrando uma data para que uma possível abertura do comércio, tomando todas as medidas necessárias de segurança, porque é importante tomar, não pode abrir de qualquer jeito, mas tem que ter um plano muito bem feito e a prefeitura precisa colocar uma grande equipe na rua para que cuide que aquelas medidas tomadas sejam realmente respeitadas.
Então, os comerciantes, para finalizar aqui a sua participação aqui na nossa live, eu queria, se é possível, hoje a prefeitura afirmar uma data possível para a reabertura do comércio. Olha só, presidente, nós convocamos hoje, nós tivemos uma reunião do Comitê Institucional, né, que é um dos principais meios nossos de comunicação com a sociedade civil. Nós remarcamos uma reunião para as 17 horas do sábado, justamente para que nessa reunião a gente apresente os protocolos e apresente o posicionamento da prefeitura como data em que a prefeitura entende como data possível de reabertura. No sábado nós iremos anunciar essa data. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar e que é muito importante ressaltar: qualquer data ou qualquer previsão de flexibilização da atividade econômica, ela vai depender muito dos números. E dos números, por exemplo, hoje em Vitória da Conquista, mesmo com o comércio fechado, nós temos ainda um índice de isolamento social de 38,8%. Ou seja, o índice indicado é no mínimo 50%. A Bahia toda não está com um bom índice de isolamento social, mas esse é um dado divulgado no dia 19 pela própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em que o isolamento social de Vitória da Conquista é só de 38,8%. Então, a gente tem que levar esse dado em consideração. Mesmo com o comércio, as pessoas continuam circulando na rua, mesmo com todas as campanhas, não só da administração, como da população em geral. A gente entende que uma boa parte da população se conscientizou, mas a população continua na rua. Então, esse é um índice que a gente tem que levar em consideração, mas o índice da taxa de ocupação de leitos é um outro índice que a gente tem que levar, e o da progressão do vírus. Então, no sábado, nós iremos instituir uma possível data de reabertura, mas condicionaremos essa reabertura à manutenção de números satisfatórios. Um desses números é a taxa de progressão diária do vírus, assim como o nível de ocupação dos nossos leitos. Nós passaremos nesta semana, né, na próxima semana, a divulgar qual é o nível de ocupação dos nossos leitos, e se nós tivermos uma superlotação dos nossos leitos a um nível que não nos dê segurança, nós possivelmente recuaremos dessa data, ou até se flexibilizarmos e o nível de ocupação, a taxa de progressão de contaminados aumentar consideravelmente, nós teremos que fechar caso no momento a gente esteja com o comércio aberto. Hoje nós temos uma taxa de ocupação de leitos de 32%, né, que é uma média boa, ainda que Conquista hoje tenha 56% dos seus leitos ocupados por pacientes de outros municípios. A gente entende que Conquista é um polo de saúde, nós temos a regional de saúde, mas nós temos pacientes tanto da regional de saúde como de fora da nossa regional de saúde, o que é um dado que também nos preocupa. 44% dos nossos leitos estão sendo ocupados por conquistenses, né? Mas a gente vai tentar manter o nível de ocupação nesse patamar, o número de óbitos, o número de infectados, a progressão de sintomáticos respiratórios que vão acessar o nosso sistema de monitoramento ou que serão buscados pelo nosso sistema de monitoramento. Se esse número se permanecer em uma média de segurança, nós aí sim adotaremos as medidas de flexibilização na data que será anunciada no sábado. Muito bem, Kainan. Kainan, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. As pessoas mandaram as perguntas e dentro daquilo que foi possível, nós tentamos aqui esclarecer um pouco. Muito obrigado pela sua participação. Você sempre solícito, quando a gente chama, você está sempre presente. E é importante que o secretário tenha essa disponibilidade. Muito obrigado. Os nossos seguidores agradecem aqui a sua participação e pode, se você quiser, as suas considerações finais aí. E depois eu vou chamar aqui o proprietário de um roseral ali, o Paulo Brito, que vai falar sobre o impacto que ele está sofrendo também com essa pandemia. O consumo de rosas ela tem diminuído bastante, consideravelmente, assim como o consumo em geral. E nós vamos chamar ele aqui para poder bater um papo aqui também com as pessoas da zona rural, que também é uma das nossas grandes preocupações aí, a Covid-19 na zona rural do nosso município. Presidente, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que nós, como gestores públicos, em um momento que a população, né, anseia por maiores informações, é um momento de muitas incertezas, de muitas fake news, de muita coisa sendo divulgada nos meios de imprensa, a gente não sabe realmente qual é a verdade. Eu acho que nós temos que utilizar realmente de todas as oportunidades e todos os meios de comunicação possíveis para nos aproximar da população, e a Câmara tem tido um papel muito importante
né, o senhor como presidente, assim como todos os outros os membros, não só da bancada de situação, mas também da bancada de oposição. A Câmara de Vereadores, como sempre, né, na grande maioria dos seus membros, tem tido uma posição muito consciente, né, fazem oposição política, mas não fazem oposição à população de Vitória da Conquista. Infelizmente, a gente tem algumas exceções dentro do corpo da Câmara, mas isso aí a gente releva, porque o que importa para a gente realmente é o comportamento da maioria. É importante essa parceria com a Câmara. Agradecer, né, a todos os participantes, vi aqui alguns colegas de trabalho, alguns amigos, outros munícipes de Vitória da Conquista que eu não conheço, mas que expuseram seus posicionamentos, suas perguntas. Os canais da Prefeitura estão abertos para sugestões. A ideia de criação de um comitê institucional é justamente para que a gente discuta com a comunidade, né, tudo que a Prefeitura tem proposto. Eu gostaria aqui de agradecer a população, né, pela conscientização. A gente sabe que tem uma parcela da população que está insatisfeita com as medidas restritivas, os donos de comércio, aqueles que estão sendo afetados diretamente. Tenho certeza que a Prefeitura de Vitória da Conquista também não está satisfeita com a situação que está vivendo. Obviamente, né, eu sempre coloco isso, para aqueles que não acreditam na humanização do poder público, entendam que o poder público também está sendo afetado diretamente sob o aspecto financeiro, porque a loja que deixa de vender é a loja que deixa de arrecadar o ISS, que deixa de entrar no cofre da prefeitura. O comerciante que deixa de vender é o comerciante que não paga a parcela única do IPTU e deixa de arrecadar para os cofres da prefeitura. Então, é um ciclo, todos nós estamos prejudicados por essa situação, né? Todos nós estamos prejudicados. Eu ressalto que não é só o comerciante, não é só o industrial, não é só o vendedor, não é só o ambulante que está prejudicado. Somos todos nós. E todas as medidas da Prefeitura de Vitória da Conquista, eu ressalto, serão primeiramente, né, buscando a preservação da vida dos conquistenses, mas com certeza levando em conta o aspecto econômico. Em nenhum momento a Prefeitura de Vitória da Conquista colocou economia e saúde em lados opostos. Não é à toa que mantivemos os serviços essenciais abertos. Não é à toa que Vitória da Conquista foi uma das primeiras prefeituras do Brasil a criar uma plataforma digital para que todos os comerciantes pudessem se cadastrar de forma gratuita e vender através dessa plataforma, fazer venda online, trabalhar com delivery. Nós temos o nosso shopping funcionando no sistema de drive-thru, seguindo as medidas de segurança. Então, no sábado, nós iremos anunciar uma data de possível flexibilização, desde que condicionada, né, a manutenção de medidas restritivas, a manutenção dos nossos índices em índices satisfatórios de ocupação de leitos, de progressão do vírus. Então, o que eu gostaria realmente é de agradecer a oportunidade, né, falar que a Prefeitura de Vitória da Conquista está à disposição da população e, mais uma vez, pedir as orações, pedir que as pessoas fiquem em casa quando possam, pedir as orações pelo nosso município, né? Pedir as energias positivas pelas ações da Prefeitura. Eu acho que num momento como esse não existe situação, oposição ao governo, quem não gosta do prefeito, quem não gosta do secretário, quem não gosta do vereador. Existe a vida de Vitória da Conquista, a eleição está logo ali, na eleição todos nós vamos poder exercer o nosso poder de voto, mas nesse momento existe a administração municipal que está lutando pela preservação da vida dos conquistenses. Mais uma vez, muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Muito bem, caramba. Pedir a Deus que nos ilumine, que ilumine aí o prefeito, todos os membros do Comitê de Crise e do Comitê Institucional, os membros da Câmara Municipal que fazem parte desse Comitê Institucional, para que possa tomar a melhor decisão, a decisão mais sábia, que preserve a vida, que cuide das pessoas, mas que também salve a economia do nosso município. Então, fique com Deus. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Neste momento, nós encerramos aqui com o secretário de administração do município de Vitória da Conquista, Cairan Rocha, ele que está à frente do comitê de crise da Prefeitura Municipal e também do comitê institucional que foi criado pela Prefeitura para debater toda essa problemática aí da Covid-19. Quero agradecer mais uma vez as pessoas que nos acompanham, Luna Tavares, também Eduarda Cardoso, Ludinha, nossa amiga aí de Cabeceira de Boia, Luna Tavares e Yara Perfetti, e nossa amiga Rosângela, 22. Rosângela, eu disse aqui, já mandei um abraço para a família toda, Rosilda, Valtinho, todos da família que estão acompanhando a nossa live através do Instagram, @vereador Luciano Gomes.
Nós estamos tentando aqui um contato com o produtor de rosas, Paulo Brito, que ia falar um pouco sobre os impactos da pandemia aí na questão rural e na produção de rosas, mas nós não estamos conseguindo falar com o Paulo. Vamos deixar para uma outra live. Também nós sabemos que o Instagram é apenas 1 hora, né, de live, e nós já estamos chegando ao final de 60 minutos. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Espero que tudo aquilo que foi discutido aqui tenha sido esclarecedor para todos vocês que nos acompanham, todos os nossos seguidores, informando a você que toda terça-feira, hoje é uma quinta, excepcionalmente na quinta, porque precisávamos discutir sobre esses assuntos, né, importantes, mas a nossa primeira foi na terça-feira, às 18h30. Na próxima semana, às 18h30, novamente, toda terça-feira, às 18h30, nós vamos estar sempre aqui com a live, com temas importantes para debater aqui com vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Espero vocês aqui na terça-feira. Um abraço.